Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quase Tudo. Veja, segundo a imprensa, o governo americano, dessa vez, pretende enviar aviões de guerra para ajudar a Ucrânia. Mas o que deixou a Rússia em estado de alerta máximo é que esses aviões, chamados de caças F-16, são capazes de transportar bombas atômicas. Com isso, a tensão política e militar aumenta ainda mais. Aumenta porque, além dos Estados Unidos, os países membros da OTAN também estão enviando armas para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E nesse ponto, vale lembrar que a decisão da Finlândia de se tornar membro da OTAN provocou ainda mais o governo russo. Essa decisão da Finlândia foi entendida pela Rússia como sendo uma afronta, uma ameaça à segurança nacional da Rússia. Veja, como vários países da OTAN continuam enviando armas para ajudar o governo da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez novas ameaças. E as novas ameaças é porque os Estados Unidos aprovaram o envio de aviões de guerra para o governo da Ucrânia. Olha só, no dia 11 desse mês começou a reunião de cúpula da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E será a primeira vez que a Finlândia vai participar, já que se tornou país membro nesse ano. O principal dirigente da organização tem afirmado que será um claro recado para a Rússia, ou seja, de que a OTAN está do lado da Ucrânia e que vai continuar enviando armas e dinheiro para o governo ucraniano. Diante disso, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia afirmou que a OTAN não leva a sério o perigo de um conflito nuclear mundial. Ele também tem falado que os Estados Unidos acham que um apocalipse nuclear não é possível. Veja, a possibilidade de que a Suécia se torne membro do bloco de países é quase certa. Como falei antes, a Finlândia ingressou como país membro da OTAN há pouco tempo. Agora, tudo indica que a Suécia também será aprovada para fazer parte da aliança. No caso da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, ainda existe muita resistência para que esse país seja membro da OTAN, mesmo que o presidente da Ucrânia esteja insistindo para que o bloco de países da OTAN aceite a Ucrânia como membro. Veja, isso revela, até certo ponto, a contradição dos Estados Unidos e seus aliados. De um lado, vemos os Estados Unidos e seus aliados ajudando a Ucrânia com dinheiro e armas. Mas, por outro lado, vários países ainda têm resistência em aceitar a Ucrânia como membro da aliança. Isso mostra que muitos países da OTAN não confiam completamente na Ucrânia. Veja, a principal hipótese é que os Estados Unidos e seus aliados preferem ficar alimentando a Ucrânia com dinheiro e armas do que se envolver diretamente numa guerra contra a Rússia. Hoje, o apocalipse nuclear está dentro do discurso das superpotências mundiais. Por isso, não podemos descartar que a guerra na Ucrânia pode se tornar o ponto inicial do apocalipse nuclear. E por que eu falo isso? Porque a diplomacia e o diálogo dos países membros da OTAN com a Rússia parece ter chegado ao fim. Tudo que resta agora são ameaças. Ameaças de ampliar a guerra para o mundo todo. Principalmente porque a OTAN continua alimentando a Ucrânia com mais armas e muito dinheiro. São bilhões de dólares que os Estados Unidos e seus aliados estão enviando para o governo da Ucrânia. Veja, as ameaças da Rússia de que pode usar armas nucleares a qualquer momento não são ameaças vazias. Não se trata apenas de um jogo de palavras. O cerco que os Estados Unidos e seus aliados estão fazendo contra a Rússia pode, com certeza, provocar um apocalipse nuclear.
Veja, todo esse movimento político e militar tem aumentado a crise que envolve o governo russo. O governo da Rússia tem avisado que vai retaliar caso a Suécia também se torne membro da OTAN. Quando o governo finlandês decidiu fazer parte da OTAN, a Rússia reagiu aumentando sua defesa militar nas fronteiras com a Finlândia. E como a Suécia fica muito próxima da Rússia, a desconfiança aumenta. Ou seja, o governo russo, mais uma vez, alerta que não vai aceitar que a OTAN se aproxime ainda mais do seu território. Dando uma rápida olhada no mapa, percebemos que, de fato, existe uma estratégia de cercar a Rússia, o que acaba colocando a humanidade em perigo, pois a Rússia é o país que tem mais bombas nucleares do mundo. Ou seja, ameaçar a Rússia coloca o mundo inteiro em perigo. Pode acabar levando a um apocalipse nuclear. Mas por que falo isso? Veja, o acordo principal da OTAN, desde sua criação em 1949, é que, caso um dos países membros seja atacado, todos os outros membros da OTAN entram para defender. No caso da Ucrânia, a situação é ainda mais grave, pois esse país está em guerra com a Rússia há mais de um ano. Para você ter uma ideia, ao colocar mísseis nucleares na Bielorrússia, o exército russo mandou um recado para os Estados Unidos e seus aliados. Para o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o objetivo principal dos Estados Unidos é a destruição da Rússia. Para esse importante político do governo russo, os países ocidentais não querem a paz. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN só querem a guerra, querem o confronto direto com a Rússia. Veja, aceitar a Ucrânia como membro da OTAN seria a maior de todas as provocações. Seria o primeiro passo para uma guerra nuclear. E nesse ponto, não podemos esquecer que, além do seu poderoso arsenal de bombas nucleares, a Rússia tem se aproximado da China e da Coreia do Norte, dois países que também possuem armas nucleares. Veja, caso aconteça uma guerra do bloco de países da OTAN contra a Rússia, a China e a Coreia do Norte podem ficar ao lado do governo russo. De qualquer forma, o jogo político e militar está acontecendo. Um jogo que pode ter um fim trágico para a humanidade. Qualquer decisão de atacar a Rússia pode provocar uma guerra mundial. E uma guerra nuclear em nossos dias seria o fim da civilização, o fim desse mundo como conhecemos. E agora, eu peço um segundo do seu tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreve. E se gostou do conteúdo deste vídeo, se ele te levou a uma reflexão, deixa o teu like. E para todos que já me seguem aqui no canal, peço que compartilhem esse vídeo. Isso vai ajudar para que a nossa mensagem possa ser recomendada pelo YouTube e alcançar centenas de pessoas. Forte abraço para todos. Para que a nossa mensagem possa ser recomendada pelo YouTube e alcançar centenas de pessoas. Forte abraço para todos.